Fala aí, rampageiros, tudo bem com vocês? Esse vai ser meu primeiro vídeo e eu vou contar a história de Magic Rampage. Pelo menos tudo que eu entendi, né? Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreva, que me ajuda bastante. Mas chega de enrolação e vamos começar. Bom, o começo dessa história não começa no próprio Magic Rampage. Começa em outro jogo mais antigo que o próprio André fez. Se chama Magic Portals. Nele você controla um fantasma sem rosto usando uma roupa roxa com olhos vermelhos. E o seu objetivo é criar portais para passar de fase. E na minha opinião, essa história se conecta com a história do fantasma umbraniano, que eu vou contar depois. Bom, antes de começar a contar a história, eu já vou falar que essa história é bem complicadinha, porque envolve viagem no tempo, alterar o passado e essas coisas. Bom, era uma vez um reino que era calmo, comandado por um rei. Mas um dia um feiticeiro chegou lá e matou todo mundo, todos os soldados. Então apareceu o recruta de cara suja, que é quem você controla, que se juntou à capitã porque o rei, na sua forma de espírito, pediu. Eu explico melhor depois. E aí, como eu disse, o feiticeiro transformou todos os soldados em zumbis. Mas a capitã da guarda real que dava o treinamento ainda estava viva. E como eu disse, o recruta de cara suja se juntou a ela e também encontrou aquele cara. O nome dele não é citado no jogo, então eu vou continuar chamando ele de aquele cara mesmo. E se eu não me engano, a capitã explicou pro recruta de cara suja que o rei dele andou brincando com portais e mapas lunares. E ele entrou no portal antes dos planetas se alinharem. O que é muito perigoso, porque se qualquer um entrar no portal antes dos planetas se alinharem, tem risco do corpo da pessoa dilacerar ou até levar à morte. E de repente, no final de uma fase, a capitã fala com o recruta de cara sujo e cai em uma espécie de ninho de aranhas. E o recruta de cara suja continua e o rei, na sua forma de espírito, dentro do portal, ensina a ele a sua habilidade de classe. Porque se você já jogou Magic Rampage pelo menos uma vez, você sabe que existem várias classes no jogo. Mago, mago sombrio, druida, feiticeiro e etc. E cada uma tem uma habilidade exclusiva. E aí o recruta de cara suja chega ao final do reino e vai para o Pântano Sombrio, onde ele reencontra a capitã. E no Pântano Sombrio, o recruta de cara suja conhece o pai daquele cara, que se você tiver deixado ele vivo nas fases 1, 4 e na 1, 8, ele vai estar lá na casa do pai dele e vai te dar um item. E aí o rei aparece na sua forma de espírito dentro do portal e fala pro recruta de cara suja e pro vulcão morto, que é onde fica o mago do oráculo. Aí a capitã prende o mago do oráculo e rouba o cajado dele. Só que aí o recruta de cara suja não sabia disso, libertou o oráculo e encontrou a capitã. E aí o mago do oráculo pegou o cajado dele e revelou ser o feiticeiro. Sim, o mesmo feiticeiro que atacou o reino. E só para explicar, o mago do oráculo é um dos únicos que consegue criar portais. E aí o mago do oráculo, junto com seu cajado, cria um portal que suga a capitã e o recruta de cara suja. E aí eles meio que vão para outro planeta. Lá o recruta de cara suja conhece o guardião do mapa lunar, que se junta a ele. E os dois tentam recuperar o mapa lunar, mas era tarde demais. Quando eles chegam, o grande baú escarlate já está aberto, que é onde fica o mapa lunar. E aí o guardião do mapa lunar explica pro recruta de cara suja que quando o rei mata outra versão dele, de outra realidade, ele vai se tornando mais forte. Isso ele só pode ter energia para poder voltar no tempo com muita mana. Mana é tipo uma energia que tem algumas criaturas. E aí o rei manda o recruta de cara suja ir matar o grande dragão vermelho, porque na cabeça dele tem a mana necessária para o rei conseguir voltar no tempo. Ah, esqueci de falar que quando o recruta de cara suja e a capitã são sugadas pelo portal, a capitã se funde com o rei. Eles se juntam e aí o rei deixa de ser um espírito e vira uma pessoa. Aí o rei manda o recruta de cara suja voltar no tempo e matar o feiticeiro antes que ele ataque o reino. Mas com muita mana e mapas lunares, o rei fica descontrolado e ele mesmo toma o reino, transforma os soldados em zumbis.
Observação: a realidade que nós vivemos é a que nós conseguimos matar o feiticeiro antes dele atacar o reino. Mas, como eu disse, o rei ficou descontrolado e ele mesmo tomou o reino. E com o reino todo destruído, a capitã e aquele cara não têm escolha a não ser atravessar o portal, mesmo que os planetas ainda não estiverem alinhados. E por sorte, eles sobreviveram. E depois, alguém com o traje do patrulheiro do tempo pega o recruta de cara suja e manda pra outra realidade, que é a realidade original. Que nessa realidade, todos os soldados conseguiram fugir do feiticeiro. E aí, a pessoa com o traje do patrulheiro do tempo revela ser a própria capitã. E a missão deles naquele universo é pegar o mapa lunar antes do rei ou tentar roubar os mapas lunares do rei, para impedir que toda aquela desgraça seja feita. Lembrando que só existe um mapa lunar em cada universo. E aí o guardião do mapa lunar explica para a capitã a teoria do fantasma ubraniano, que basicamente fala uma lenda que há muito tempo atrás um fantasma sem rosto chegou àquele universo e impressionou a todos, pois ele era muito habilidoso e conseguia criar portais. Aí um dia ele, com a ajuda dos cidadãos de lá, construíram uma máquina voadora que levou esse fantasma a outro planeta. E muito tempo depois, o fantasma voltou com um presente aos cidadãos, que é um mapa lunar. Um dos mapas lunares, na verdade. Só que aí ele ordenou que eles escondessem esse mapa lunar no núcleo do deserto. E o guardião do mapa lunar também fala que todo mundo que tentou ir lá pegar nunca mais voltou. E aí a capitã vai lá para tentar pegar. E aí a capitã também tenta achar uma chave que abre um baú que dá a ela o traje do patrulheiro do tempo. Que assim ela vai conseguir voltar no tempo e impedir que o rei pegue os mapas lunares. E aí essa fase é um mistério, porque no final dela, basicamente, o recruta de cara suja cai em uma sala cheia de sangue. E se você tiver criado outra conta e também tiver zerado, ela, o seu avatar daquela conta, aparece lá também. E um diálogo tanto quanto misterioso aparece. Você é apenas um pensamento divergente. Eu posso esmagar você como alguém que se livra de uma má ideia. E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrando que esse não é o fim, porque ainda vai ter a fase 45 e talvez mais fases. E também comentem aqui embaixo que ideias vocês querem que eu fale sobre no próximo vídeo. E foi isso. Tchau, compadreiros.